Um ano já usando a Lumix S5 Mark II, provavelmente a melhor câmera que eu já usei, mas também quero falar sobre alguns pontos negativos nesse primeiro ano usando a S5 Mark II. Bora nessa! E aí, my friend, tudo jóia? Que bom que você está aqui no canal. Antes da gente começar, eu quero falar o seguinte. Cara, esse assunto de marca de câmera desperta muito as paixões, né? E às vezes o cara vem aqui porque usa Canon, usa Sony, e aí quer falar mal depois porque o cara é fanboy da Lumix. Cara, a Sony faz câmeras fantásticas para vídeo, a Canon também faz ótimas câmeras, a Fuji, a Panasonic, enfim. A gente está falando muito aqui sobre experiência de uso e, claro, preferência pessoal. E eu posso falar um pouco também dessas outras marcas porque eu usei um pouco Canon e tenho câmera Sony ainda no meu setup. Esse vídeo vai ser gravado principalmente com a S5 II e quando eu estiver mostrando ela eu vou usar a Sony A6700, que é a câmera B aqui que eu uso nas gravações do canal. Além disso, no último ano, quase todos os vídeos eu usei a S5 II como câmera principal, então se você quiser ver ela em outras condições, basta você dar uma olhada nos vídeos anteriores aqui do canal. O primeiro ponto positivo que eu quero mencionar é o 6K. E o interessante desse formato é que ele é o Open Gate, significa que a câmera está captando a imagem de todo o sensor. Mas não é sempre assim? Não, porque na maioria das câmeras, quando você grava em 4K, você está gravando num aspect ratio que é de 16:9, um formato que corta bastante a parte de cima e de baixo do sensor. Então você está aproveitando essa faixa central. No caso do 6K Open Gate, você está gravando com todo o sensor no aspect ratio, né, no formato ali, no aspecto de 3:2. Isso é muito bom porque essa resolução ela te dá várias praticidades. Por exemplo, você tem 6K, então você pode dar zoom ali de 65% a 100% sem perder nada de resolução. Então você ganha um zoom digital aí com uma qualidade irretocável para exportar ainda em 4K. Isso também pode ser usado como movimento dentro do seu frame, né? Então, se você tiver como foco ali o 100%, você pode dar zoom in, dar zoom out, movimentar para o lado, para o outro, porque você vai ter resolução de sobra. Para quem exporta em Full HD, então, nem se fala. O segundo aspecto que eu acho interessante é o fato da Lumix ter feito esse arquivo em 10 bits em 420. Eu não vou entrar nos detalhes aqui técnicos de chroma, subsampling e todo o formato de cor aí, não sou especialista nisso também, mas 422 eu percebo que o arquivo fica ainda mais pesado e mais difícil de manipular. Com o 420 eu percebi que as cores são muito boas ainda, não sinto uma dificuldade em relação às cores, mas tem um arquivo parrudo e ao mesmo tempo um pouco mais fácil de lidar na timeline do Premiere. Claro, quando comparado ao 422. Outra coisa que você pode fazer é usar essa resolução mais alta, né, que você está captando, para exportar vídeos também na vertical. Com o Auto Reframe, que você transforma uma sequência, por exemplo, em 16:9 ou 2:1, o aspect ratio que eu uso, e converter automaticamente para uma sequência em 9:16, em formato vertical. E mesmo que você tenha dado um zoom ali na sua timeline horizontal, quando você pede para o Adobe fazer isso automaticamente, converter ela em uma timeline vertical, ele vai aproveitar já toda a altura desse arquivo, o que é muito bom, muito prático. Além disso, eu sinto que esse 6K dá uma nitidez muito boa, muito suficiente. E a Lumix para mim tem um balanço muito bom entre uma imagem que não é excessivamente digitalizada, mas também tem uma ótima nitidez. E esse arquivo 6K entrega uma imagem muito bonita, que é essa que vocês estão vendo agora. Um ponto negativo é o peso dessa câmera. Eu vou deixar aqui porque eu não lembro o peso exatamente, mas que fique bem claro. Eu estou falando no peso quando você vai ter ela como única câmera. Existem opções no mercado hoje, também full frame, que são mais compactas, caso você precise realmente de portabilidade. Tem, por exemplo, a recém-lançada Lumix S9, que tem praticamente o coração ali, o cérebro da S5 II dentro de um corpo bem compacto. A gente tem, por exemplo, a Sony ZV-E1 também, que é uma câmera full frame bem compacta. Fazer vlog com essa câmera é um pouquinho pesado, você vai dar uma cansadinha no braço, mas não é também nada incomum. Mas que fique bem claro, são propostas totalmente diferentes. Para o que essa câmera oferece, eu acho que ela tem um tamanho excelente e não deixaria de comprar ela ou não deixaria de utilizar ela
em regra, por ser uma câmera grande. Outro ponto fortíssimo dessa câmera, sem dúvida, é o fato dela ter uma ventoinha, cara. Essa câmera tem um fã dentro dela e não vai esquentar. Nunca esquentou comigo, já gravei diretão, já gravei em sol forte, igual eu tô gravando agora aqui, um sol direto. Eu tenho a confiança que essa câmera não vai me deixar na mão e não ouvi nenhum relato de aquecimento. Pode gravar em 6K direto, pode gravar em 4K 60, essa câmera não vai te deixar na mão quando o assunto é aquecimento. Também nunca ouvi nem o barulho desse fã dela, é um sistema muito bem equilibrado, nota 10 para mim nesse quesito. E eu falo com a propriedade de quem usou outras marcas, a Canon R7, por exemplo, é uma câmera bem confiável também, ela aqueceu comigo 1 ou 2 vezes no máximo, e a outra câmera minha, que é a 6700, já é outra pegada, né, gente? Um corpinho pequenininho, compacto. A ideia, a proposta dessa câmera aqui não é ser uma câmera que aguente gravar aí por longos períodos, todo mundo sabe disso. Então, quando eu preciso gravar por mais tempo, quando eu preciso gravar no calor, com certeza não vai ser a 6700 que eu vou pegar. Ah, inclusive, se você quer saber mais sobre aquecimento dessa câmera aqui, eu já fiz um vídeo específico aqui no canal, depois dá uma olhada aqui. Bora falar sobre um ponto que é tanto positivo quanto negativo, que é o foco automático. Cara, sem dúvida, quando a S5 II foi anunciada e chegou a informação de que ela viria com Phase Detection, foi um divisor de águas ali na história da Lumix, isso é claro. E eu não pensei 2 vezes, eu sabia que eu ia querer essa câmera, mesmo tendo a consciência de que o sistema não seria perfeito já no começo. Mas o sistema de contraste da Panasonic realmente estava deixando a desejar faz tempo, é uma coisa que queimou a marca, demorou para a Lumix fazer essa migração. Alguns tentam explicar aí que, na verdade, o fato deles terem aprimorado a detecção de contraste também trouxe outros pontos positivos, mas enfim, o fato é o seguinte, vamos lá. Para quem usava Lumix GH5, G9, qualquer das outras câmeras, ou mesmo a S5 ou a S1, é muita diferença, cara, é muita diferença, a câmera é muito melhor. Principalmente quando eu tô gravando no estúdio, tô gravando em casa, cenas talking head desse jeito aqui, o sistema anterior de foco automático fazia aquele lance de ficar pulsando, se você deixasse uma luz atrás aqui, a luz ia ficar piscando, ia ficar oscilando, o foco ia para frente e para trás, se você se aproximasse, ele dava uma pulsada. Agora a segurança é outra, eu tenho certeza que eu tô em foco agora, eu não tô nem olhando pro visor aqui, eu também tenho certeza que eu tô em foco. Como ponto positivo, então, não tenha dúvida, se você já tinha uma outra câmera Panasonic, a S5 II, S5 IIX e a Lumix G9 II agora, são câmeras que têm um foco automático muito, mas muito melhor. É perfeito? Não, não é perfeito e a gente tem que entender, bom, entende quem quiser, né? Eu entendo, eu gosto muito da marca, eu entendo e tô tranquilo, tô esperando a evolução desse foco automático. Por quê? Limitações. Em primeiro lugar, quando você cai a resolução para 1080, né, para Full HD e frame rate a partir de 60, 50, você perde o Phase Detection e o sistema volta ao sistema antigo por detecção de contraste. Isso é uma perda considerável porque tem muita gente que não gosta de filmar grandes eventos, por exemplo, em 4K direto, prefere uma resolução mais baixa para economizar armazenamento e aí a gente fica nessa desvantagem de voltar ao sistema antigo de foco automático. Particularmente eu não uso 1080 60 frames, eu gravo sempre em 4K 60, em Open Gate 6K e todos esses modos aí de 4K 60, 6K, todos esses modos tem Phase Detection. Não me perguntem por quê, não tenho a mínima ideia, mas eu até tenho a esperança, acho possível na verdade, que a Lumix solte aí uma atualização para trazer Phase Detection também para esses modos. Olha, inclusive a Lumix soltou uma atualização que é a atualização 3.0 para a S5 II e a 2.0 para a S5 IIX. Essa atualização melhorou o foco automático de forma geral, mas lá em Full HD 60 frames por segundo eu vejo que essa câmera ainda está trabalhando com foco automático em contraste e não em Phase Detection. Saibam que existe essa limitação. Inclusive, essa atualização de abril de 2024 trouxe já novos modos de foco automático derivados da G9 II, que foi a primeira MFT com Phase Detection. A partir do modelo que saiu lá na G9 II, já saiu também essa atualização na S5 II. Acho isso muito legal. Não estou servindo de hater aqui, mas é um fato. Os usuários de Sony estavam bem decepcionados porque atualizações aí que vinham para a ZVE 10 não tinham saído ainda para a A7S III, por exemplo.
o que é bem desconfortável, né? Então, em geral, a Lumix é bem respeitada assim por soltar essas atualizações de firmware, disponibilizando aí novos recursos para câmeras antigas. Mas voltando a falar do foco automático, outro ponto que eu percebi que a câmera tem dificuldade é quando tem muitas pessoas em frame. E ela coloca um quadradinho no rosto de cada um ali, mas o que acontece é que ela não trava especificamente um. Ela vai para um, depois vai para outro, depois decide naquele um de novo aqui. Aí às vezes tem um que está mais óbvio, mais perto aqui, e ele vai lá no rosto do fundo. Então dá para ver que é bem um lance do algoritmo, assim, do funcionamento da câmera, que não tá legal ainda. E eu falo ainda porque eu realmente tenho confiança que os caras vão amadurecer esse sistema cada vez mais, e não tenho dúvidas que se tiver uma atualização importante, isso vem também para essa 5.2. Nessa situação com várias pessoas também em quadro, ia ser muito mais fácil se eu pudesse simplesmente clicar ali no rosto que eu queira ter em foco e a câmera manter. Mas acontece que quando eu faço isso, eu clico ali um pouquinho, ela fica um tempo naquela pessoa que eu marquei e depois ele já volta a migrar de novo. Sinceramente, não entendi ainda como isso funciona, se é que está funcionando direito. Para ser bem sincero com vocês, esse é o único ponto realmente que eu acho negativo dessa câmera. Qualquer outra coisa que eu encontre nela aqui são pontos que eu mais entendo, gostaria que fosse diferente e tal, mas com certeza não interferem na experiência, no prazer de usar essa câmera. Ponto positivaço são os recursos de vídeo que essa câmera oferece. Em geral, a Lumix se direcionou já mais para o mercado de vídeo do que para o mercado de foto. A gente tem câmeras como, por exemplo, a G9 II, que tem uma veia supostamente mais para foto, mas em geral a Lumix está dando marretada mesmo em vídeo. Aqui na S5 II mesmo, o primeiro recurso que eu uso demais é a presença dos waveforms. Eu já botei um botão de atalho ali e o waveform é muito melhor de você ver a exposição do que, por exemplo, o histograma, né? Porque você vê exatamente onde a sua imagem está clipando e se é interesse controlar ali aquela luminosidade daquele ponto ou não. Muitas câmeras aí, ditas linha de cinema, nem o waveform tem. Outro recurso que está 100% ligado à minha câmera sempre é shutter angle, né? O ângulo do obturador, onde você regula a velocidade do obturador, não por velocidade, na verdade, né, por 1 por 60, 1 por 100, mas por graus, né? Então eu já deixo ali no 180, assunto para outro vídeo, e em geral eu tô gravando já em 180, então é uma regulagem a menos que eu preciso fazer na câmera. Tem um recurso também de um meter, né, um medidor de exposição, que é um quadradinho que fica na tela, você move esse quadradinho, você coloca ele em cima de um ponto exato onde você quer saber qual é a exposição. Então eu arrasto ele aqui para o meu rosto e já sei como está a latitude da câmera, eu sei quanto que ela vai poder recuperar para cima ou para baixo em relação ao alcance dinâmico dela. Facilita errar menos na exposição, principalmente para quem não tem muito tempo de pensar na cena, organizar tudo e tá mais reativo ali, que é meio que o jeito que eu gravo. Se você está gostando desse vídeo, lembra de deixar aqui seu comentário, seu feedback e, é claro, se inscrever no canal. E eu quero saber também que outros temas vocês querem saber a respeito de câmera Lumix, a respeito das lentes que eu tenho usado, acessórios, enfim. Deixe seu comentário aí que quanto maior foi a demanda, mais conteúdo sobre Lumix eu vou trazer aqui no canal. Claro que ela também tem zebras, você consegue ativar 2 tipos de zebras e colocar um botão de atalho para isso, facilita demais. Uma outra parada que eu acho muito legal na Lumix, que funciona da mesma forma na Sony, é a captura do balanço de branco customizado. Se você tiver numa cena, tiver com uma folha de papel ali e quer fazer a captura do seu white balance na hora, você vai clicar uma vez para selecionar a opção de captura, clica em captura, bota o papel na frente ali, plaf, acabou, capturou, começa a gravar. Caras, na Canon é ridículo, você tem que tirar uma foto, essa foto vai para o cartão das fotos, depois você tem que abrir essa foto como referência lá na página de vídeo. Meu amigo, que trem bizarro. Além disso, tem a função de uso de LUTs que já está meio que standard no mercado, né? Você pode importar vários LUTs para dentro da sua câmera, você filma já assistindo a imagem com esses LUTs. Se você quiser, você pode queimar o LUT junto do arquivo e já exportar esse LUT com essa imagem queimada lá. Isso é um recurso muito útil, muito legal. Bora falar sobre lentes, que eu acho que é um ponto positivaço dessa câmera aqui. Vamos lá, se você não conhece o sistema, o L-mount é uma junção ali da Leica
a Panasonic, Lumix e também a Sigma. Essas três marcas foram a que iniciaram aí essa parceria, que agora já conta também com Blackmagic, DJI e Samyang. Inclusive parece que a Samyang tá para anunciar uma lente super legal aí, salvo engano, uma 35-150 f2.8, se eu não me engano. Enfim, cenas para o próximo capítulo. É um sistema novo, está amadurecendo ainda, não chega perto da quantidade de lentes, por exemplo, que tem o sistema E-mount da Sony, mas já tem lente pra caramba. E é muito legal contar, por exemplo, com as lentes da Sigma, né? Todos os novos lançamentos, os últimos lançamentos da Sigma estão disponíveis também para o L-mount da Panasonic. O destaque para mim são as lentes Prime desse sistema. Caras, 18mm, 24mm, que é essa que eu estou usando agora, 35, 50, 85 e 100 milímetros. Todas essas lentes, elas têm virtualmente o mesmo corpo, o mesmo peso em um gimbal. Você não precisa rebalancear, você usa rapidão, tira uma, coloca outra, todas f1.8, exceto a última que foi anunciada, que é a macro, que é uma 100mm macro, que também é ridícula pelo tamanho da lente ali, comparando com as outras, é incrível o que a Panasonic fez. Essas Prime também têm todas a mesma rosca frontal de 67mm, isso deixa essas lentes em um tamanho compacto, tranquilo de trabalhar. Eu tenho usado filtros ND da KNF Concept, eles enviaram para mim esses filtros, eu já pedi em 67mm, porque daí eu evito ficar usando anel adaptador, é uma coisa a menos para eu transportar e para eu operar ali na hora de passar o filtro de uma lente para outra. Esses filtros aqui não são variáveis, né? Eu peguei esses fixos justamente para fugir daquele lance de às vezes o filtro variável mudar um pouquinho de cor. Gosto bastante da qualidade desses filtros, se vocês tiverem interesse neles, deem uma olhada nos links aqui na descrição. Eu estou usando aqui no canal a 24, a 50 e a 85. São lentes otimizadas para vídeo, mínimo focus breathing, não que isso para mim faça muita diferença, mas para você faz, saiba que a lente não dá aquele zoom quando você alterna do foco mínimo, do foco mais próximo para o infinito. Outra coisa que fez muita diferença para mim também é que na Canon, aquela lente 35mm, caras, aquele barril projetando para frente e para trás ali, trombone, né, que a galera fala, eu achei muito chato, muito desconfortável, porque se você está gravando vídeo e está operando ali o filtro ND para dar aquela compensada na exposição, pô, nada a ver aquele barril indo para frente e para trás, eu achei muito ruim, muito chato. Em que pese ter sido uma das lentes que eu mais gostei de usar ainda na R7, tem um vídeo falando disso aqui também. Essa aqui, por exemplo, é a 85mm, caras, muito legal. Construção, ela não é uma construção absurdamente bruta, ferro, nada, é feito de plástico, ela tem uma pegada assim, que não é aquele lance assim de pegar uma Sigma Art, por exemplo, mas extremamente bem construída, o anel de foco muito bom. Nessa câmera você consegue colocar o anel para funcionar no sistema linear, então você gira, você usa ele aqui como se fosse um foco analógico mesmo, um foco mecânico, né, e não um foco digital. Mesma tampa na frente, mesma tampa atrás, mesma rosca de filtro, mesmo tamanho, quase o mesmo peso. Para mim, essas lentes Prime são sensacionais e eu coloco isso como um ponto positivaço lá em cima. Se for para fazer menções de outras lentes também, a 2060 é a melhor lente do kit que eu já vi na minha vida, lente super legal, super nítida, funciona muito bem com a estabilização do corpo da S5 Mark II. E outra aquisição também que eu tenho usado muito é a 24-105 f4. Caras, aquela lente ali, se você falar assim, vou usar uma lente para tudo, vai aguentar, uma lente muito massa, óbvio. Vai sofrer um pouquinho em low light, mas eu já gravei vídeo corporativo quase que inteiro usando só aquela lente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre lente, qual que é a minha ideia aqui, quais são as lentes que eu sugiro que você compre primeiro, assim, as mais importantes. Enfim, deixe seu comentário aí, quem sabe a gente faz um vídeo abordando só a parte das lentes. Aí, já que eu mencionei low light, caras, duplo ISO nativo dessa câmera é muito massa, em 4000 é o segundo ISO nativo e muito difícil você sofrer com baixa luminosidade com essa câmera aqui. Eu não vou ficar fazendo teste mais, mas eu digo para vocês, tudo que eu precisei gravar em low light, essa câmera me atendeu muito bem. Mais um ponto negativo, essa câmera não vem com carregador AC, ela não vem com uma fonte. Você consegue carregar ela, salvo engano, vem com um cabo,
você consegue carregar ela plugando a câmera no USB-C e espetando ela numa fonte de acordo. Comprar uma câmera, pagar caro e depois você ter que pagar caro de novo para ter uma fonte para carregar, não acho legal. Cara, um contra que a gente pode mencionar a respeito dessa câmera, mas na verdade não é dessa câmera, é do sistema, é a questão do mercado nacional, mercado brasileiro. Esses dias atrás o Armando Vernaglia, ele soltou um vídeo interessante no canal dele, cara, tipo, por que falamos pouco sobre Lumix? Ele até me citou no canal lá, agradeço a citação, Armando. E os caras bateram um papo bem interessante, né, sobre essa questão do mercado nacional, por que a Lumix não está tão presente no mercado nacional. Se você quiser entrar um pouco mais nesse debate, dá uma olhada no vídeo deles. Mas o fato é que sim, existe uma preferência do mercado nacional por N fatores, né, entre câmeras Sony e câmeras Canon. Parte disso é justificável, parte disso é modinha, parte disso é realmente a influência aí de um amigo, um conhecido. E não é todo mundo que quer furar a bolha e sair e achar um outro sistema e entender outros sistemas. Então, isso reflete numa baixa disponibilidade de câmeras usadas no nosso mercado, baixa disponibilidade de lentes usadas no mercado também, e é algo que você tem que estar ciente caso você pense em migrar de marca. Próximo ponto é estabilização, e na real acho que eu poderia gravar um vídeo inteiro só falando sobre estabilização nessa câmera. Caras, a Lumix já era bem reconhecida pelo IBIS que ela lançou nas câmeras MFT e no caso das full frame não foi diferente e ela continua liderando o mercado. Eu estou gravando agora segurando a câmera na mão, na verdade eu estou pegando pela lente, estou gravando com a Lumix 24-105 f4 e realmente a estabilização é muito boa, principalmente quando a gente pensa que isso aqui é uma câmera full frame com um sensorzão grande trabalhando lá dentro. A estabilização tem 3 modos principais. O primeiro é a estabilização básica, nesse caso aqui ela está com o modo dual, porque eu estou usando uma lente que já é estabilizada também, que é a 24-105 f4, e a estabilização da lente também se comunica com a estabilização do sensor. A partir de agora eu ativei o modo lock, que é também conhecido como modo tripé, e a ideia aqui é o mínimo movimento possível, só que o ideal é você não fazer também movimentos com a mão quando for usar esse modo. Eu vou dar um zoom aqui só para melhorar a brincadeira. Eu estou em 105 mm, olha essa estabilização. E esse aqui é a estabilização eletrônica no modo High, em que ele estabiliza mais, mas também dá uma cropada maior na sua imagem. Mas, caras, olha esse resultado. Eu estou aqui 105 mm mais o crop que ele deu, né? Dá para fazer uma imagem super macia, super estável. Ponto negativo rapidinho aqui para vocês. Se você está gravando um clipe e quer dar o playback nesse vídeo, você não consegue simplesmente parar e já apertar o botão de playback porque a câmera ainda não terminou de processar a gravação. Isso é bem chato. Então, quando você está gravando um clipe aqui e quer fazer o playback, você tem que parar a gravação, contar aqui uns 2, 3 segundos e aí sim, quando você apertar o play, ela vai passar para o modo de playback. O próximo ponto negativo é o 4K 60 frames por segundo, que nessa câmera ele só funciona em modo APS-C. Mais uma vez, se a gente for citar uma concorrente dessa câmera aqui, a gente vai citar a Sony A7 IV, né, que está inclusive mais de $500 mais caro do que ela, que também tem essa mesma limitação. Para mim, eu não sinto tanto essa limitação, porque geralmente quando eu vou fazer um take em slow motion, na maioria das vezes eu até preciso de um alcance um pouco maior para pegar um detalhe, algo mais fechadinho. Mas eu não vou passar a mão na cabeça dela não nesse aspecto. Com certeza, se tivesse 4K 60 com todo o sensor, ia ser muito melhor e usar o APS-C como um recurso e não como obrigação. Outro pequeno ponto negativo é que quando você está usando um monitor pela saída HDMI, que é uma saída HDMI full, né, grandona, não é aquela saída que
micro HDMI ridícula, né, que muita câmera aí, até full frame, ainda usa aquela desgrama daquela portinha micro HDMI. Quando a gente usa essa saída HDMI e manda a imagem para um monitor, por exemplo, duas coisas acontecem. Primeiro é que pode rolar um lag na visualização, e aí o ideal é você desligar a saída de áudio, né, para não enviar o áudio via HDMI, se isso te atender ainda. Então é um problema que tem essa solução, mas o que eu acho pior é que você não consegue ao mesmo tempo mandar as informações para o monitor e para o display quando você quer, por exemplo, mostrar ali aquele indicador vermelho da gravação, o histograma da própria câmera. Então você tem que decidir para quem que você vai enviar, onde que você vai enviar. Eu achei ruim porque eu gosto de ter as informações de ISO, white balance, velocidade obturadora, abertura na câmera, mas eu gosto também de ter no monitor o indicador, o frame vermelho, e nesse caso não dá para fazer isso. Moçada, outro ponto positivaço é o preço. Cara, simplesmente não existe no mercado uma câmera que chegue perto do que essa câmera faz, uma câmera full frame com a capacidade de vídeo que essa câmera tem, gravando em 6K, com ventoinha, enfim, não vou fazer uma lista de specs aqui, mas não tem uma câmera que chega perto da Lumix S5 II. Eu tenho visto nos Estados Unidos promoções dessa câmera a $1.300, $1.400. O valor dessa câmera hoje é incrível. A S5 IIX está sendo vendida aí na casa de $1.900, uma câmera que grava aí RAW direto para o SSD. Com certeza, para mim, esse é um ponto muito positivo desse sistema, porque se você for parar para pegar uma concorrente aí, vamos dizer a Sony, talvez seria aí mais ou menos a Sony A7 IV, apesar de perder em vários aspectos para a S5 II. Ela ganha praticamente só no foco automático, que tem um algoritmo mais moderno, mas é uma câmera que está custando quase $1.000 mais caro do que essa. Concluindo, então, preço é um ponto positivaço dessa câmera aqui para mim. Caras, perfil de cor. O perfil log da Panasonic é excelente, que é o V-Log. Gosto demais, demais, demais. É uma flexibilidade muito boa do arquivo. O alcance dinâmico é muito bom. Consigo recuperar bastante coisa de sombra e também de highlight. Especialmente os highlights são bonitos demais. Eu tô longe de ser um especialista de cor, não sou mesmo, mas gosto demais do perfil da Panasonic. Eu tenho usado um LUT da Panasonic mesmo chamado Nicest, e a partir dali eu começo o grading. Esse aqui é o perfil log, que vocês estão vendo agora. Esse aqui é o Nicest, que já dá um visual muito legal, e se eu quiser dar mais um talentinho, esse aqui é o grading final que eu faço. A ergonomia, a customização e o controle em geral, para mim é nota 10 em 10. Eu me sinto em casa usando essas câmeras, eu me sinto em casa usando o sistema da Panasonic. São muitos botões customizáveis. Para você customizar os botões é muito fácil, basta você dar um clique e segurar nesse botão que ele já abre a tela de customização e você tem lá uma pancada de opções para escolher. Você tem 3 dials, né? Eu vim da Canon R7 e achava horrível aquele dial na vertical ali. Você tem 3 dials, então um dial para o shutter speed, outro dial para abertura, outro dial para o ISO, tudo facilmente customizável e tudo isso montado em um corpo que é um tanque de guerra, como eu sempre falo, uma das melhores construções do mercado está na Lumix. Na verdade, a construção assim ela não é tão perfeita e eu vou mencionar uns detalhes agora. Primeiro é a posição do dial que é usado, o dial de cima aqui do polegar, que é o dial que eu uso para a velocidade do obturador, principalmente para quando eu estou fotografando. Ele é bem exposto aqui na parte superior da câmera, então é muito fácil você bater ali acidentalmente a mão e mudar rapidão a regulagem. Isso é minimizado, inclusive, quando você usa Shutter Angle com Synchro Scan, que é aquele recurso que você consegue ajustar bem fino o obturador para fugir das anomalias aí causadas por iluminação de LED. Então vamos lá, eu já dei o problema e meio que a solução. O problema é que bate na mão ali fácil, você gira a velocidade do obturador. Mas se você tiver com o Synchro Scan ligado, essa mudança vai ocorrer em pequenas etapas e não vai afetar muito a sua imagem. Esse é um ponto mais simples, mas eu for falar assim de uma coisa que realmente poderia ter melhorado, é a qualidade das tampas das aberturas laterais. A tampa do cartão SD, cara, eu não achava ela ruim até eu testar uma Sony Alpha 9.
E, caras, a construção ali da tampa do acesso do cartão SD da Alpha 9 é excelente, é muito boa, você abre com precisão, fecha com precisão, e eu gostei bem mais do que esse sistema que a Lumix adotou, que você puxa, abre, empurra, volta. Não é mal construído, eu acho que é um design que poderia ter sido aprimorado. Ou seja, funciona, mas poderia funcionar melhor. Agora, um que eu acho que quase não funciona são as portinhas da lateral, que acessa ali o microfone, que acessa o HDMI e todas as conexões. Na hora de abrir, você tem que enfiar meio que a unha ali e com vontade para não ficar tentando 1, 2, 3, 4 vezes até você conseguir abrir essas tampinhas de borracha. Depois, na hora que você está usando, elas não atrapalham, até porque são bem flexíveis, o que seja talvez o motivo realmente do design delas, que não é atrapalhar quando você está ali com a câmera no queijo e tal, né? Mas na hora de fechar também é um saco que você tem que meio que dar uma esfregada ali para os dentinhos entrarem e encaixarem na câmera. Eu costumo não gostar muito de designs assim que não são precisos, né? Que você tem que tentar 1, 2, 3 vezes até conseguir abrir ou fechar. Então acho que para uns próximos modelos a Lumix pode considerar essa mudança. Cara, fazia tempo que eu não falava de Lumix aqui no canal. Recentemente eu mudei de cidade também, tá sendo uma rotina totalmente maluca para mim começar a gravar de novo aqui no canal. Eu espero muito o feedback aí da comunidade de usuários de Lumix. Eu sempre gostei de usar a câmera Lumix, tem vários vídeos aqui no canal. E, inclusive, sugiro você dar uma olhada nesse vídeo aqui, caso você não tenha visto ainda. E claro, deixe seu feedback aqui sobre o que você achou desse vídeo. E um grande abraço e até a próxima.